muito boa noite, boa tarde ou bom dia. Sejam muito bem-vindas a esse canal Sementes de Atom. Eu me chamo Vanessa. Aqui nós falamos de amor, autoconhecimento, prosperidade, lei da atração, tudo isso na prática. E, claro, autoconhecimento, porque é impossível alcançar os seus objetivos sem conhecer a ti mesmo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que gera dúvida em muitas pessoas, principalmente naquelas que estão iniciando agora no processo de lei da atração. O que é de fato lei da atração? Bom, durante muito tempo, quando eu estava ouvindo ainda esses processos sobre lei da atração, eu ficava me questionando qual era a possibilidade de realmente um pensamento gerar algo em nossa vida, tá? Ficava com essa dúvida muito grande por que as pessoas acreditavam que isso de fato funcionava. Até que eu dei de cara com esse livro aqui, ó. Foi o meu primeiro livro sobre lei da atração. Foi logo depois que o documentário O Segredo, da Byron Katie, fez sucesso nos Estados Unidos e chegou até o Brasil. E aí, esse livro é A Lei da Atração, o Segredo Colocado em Prática. Peça, acredite e receba. Esse autor, se eu não me engano, o nome dele é Michael Luzier. Ele se baseou em uma das personalidades mais conhecidas da lei da atração, que é Esther Hicks, que canaliza os Abraham Hicks, que é uma consciência, tá? E depois de ele ter estudado com os Abrams ali, com a Esther Hicks, ele colocou O Segredo, que é de outra autora, a Byron Katie, em prática a partir desse livro aqui. Esse livro aqui é um livro para iniciante mesmo, aquele que não sabe nem o que de fato é lei da atração. Você vai perceber como seus pensamentos e suas atitudes cotidianas geram ali o seu presente, tá bom? Quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que me surgiu como dúvida foi por que tantas pessoas acreditam que emitir um pensamento é capaz de fazer com que algo de fato aconteça. E aí eu dei de cara com esse livro. Eu lembro que na época eu tirei ele numa revista da Avon, que era algo bem antigo. E eu fiquei um mês tentando. Na minha cabeça eu ia gastar meu dinheiro em vão, mas foi aqui a iniciativa de tudo. Foi aqui que eu comecei a emitir pensamentos positivos sobre o meu modelo de família, sobre os meus modelos de relacionamento e financeiros. E que, inclusive, eu manifesto em minha vida hoje. Eu tenho esse livro há mais de 10 anos. É o meu livro, foi durante muito tempo o meu livro de cabeceira. E depois eu faço um vídeo falando mais sobre o conteúdo dele. Vamos focar aqui no que de fato é lei da atração. Bom, para muitas pessoas, a lei da atração é só uma técnica que utiliza a crença de que a mente e o universo estão conectados por meio do que chamam de força do pensamento. Então, essas pessoas acreditam que os pensamentos emitem ondas de energias que chamam ou dispersam ou repelem qualquer tipo de vibração. Então, a maioria das pessoas resumem lei da atração a pensar coisas boas, tá? Quando a gente pensa algo positivo, na concepção das pessoas que acreditam de fato na lei da atração, a gente vibra e tem a possibilidade de atrair positividade também, tá? Então, a lei da atração sugere que você foque naquilo que você deseja, que você acha que é possível. E aí o universo vai te trazer as oportunidades para que isso se torne real. Bom, só que temos aqui uma grande quantidade de questões que nos fazem pensar. Todo mundo que está iniciando agora nos processos da lei da atração acreditam que a lei da atração é somente isso: você pensar positivo, vibrar numa frequência de positividade e o resto é o universo que vai trazer para você. Só que a lei da atração é uma sublei de dois princípios que nós chamamos de princípios herméticos. Então, a lei da atração só é possível de ser explicada por conta desses dois princípios herméticos, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês alguns esses dois princípios e a gente vai discorrendo um pouquinho a respeito deles. Bom,
quando o Antigo Egito ainda estava, o Império do Antigo Egito ainda estava de pé, houve uma determinada consciência que foi denominada Hermes Trismegistus. Se você pesquisar na internet, o significado de Hermes Trismegistus significa 3 vezes grandes. 3 vezes grande. Por que 3 vezes grande? Porque ele consegue conectar o mental, o plano físico e o plano emocional, tá? Então, é por isso que Hermes é tão importante. Além do mental, ele consegue conectar o plano físico e o espiritual, perdão. E aí, o Hermes Trismegisto tinha alguns escritos ali. Muita gente acha que o Hermes foi uma pessoa, mas foi uma consciência. Ela pode ter vivido por mais de uma década em mais de um local. E foi a partir desses escritos do Hermes Trismegisto que foram escritas as 7 leis herméticas, tá bom? As 7 leis herméticas fazem parte do ocultismo. Todo mundo vai dizer, o que é ocultismo? Aí é uma outra história. E o Hermes tinha essa ordem filosófica que buscava a essência de todas as religiões. Era a junção de várias religiões em uma só. E esses procedimentos eram ligados ao que nós conhecemos como alquimia ou alquimia mental. Bom, no caso desses princípios herméticos, há 2 aqui que esses princípios herméticos foram escritos na Tábua de Esmeralda, tá? Que exercia uma influência enorme ali dentro da filosofia grega do século III e que depois voltou ali logo após a Idade Média com o renascentismo. Depois vocês dão uma procurada aí nesses quesitos históricos para que vocês consigam se situar. Bom, existe um livro que foi escrito que só é trabalhado em filosofias ocultas e que traz esses 7 princípios herméticos, ou conhecidos também como 7 leis herméticas. A primeira lei é o princípio do mentalismo. Mas o que é que o princípio do mentalismo tem a ver com a lei da atração? Essas 2 leis, o princípio do mentalismo e o princípio da vibração, que é a terceira lei hermética, são as 2 leis que são responsáveis pela ideia de lei da atração que a gente conhece hoje. Bom, a primeira lei é o mentalismo, ou princípio, né? Que fala basicamente sobre o poder da mente, diz que o universo é mental. É como se a gente estivesse aqui na cabeça do ser Deus, e nós não passássemos de imagens sendo projetadas dentro da mente do todo, dentro da mente de Deus, tá? Então, a partir do momento que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós também podemos reproduzir esses mesmos pensamentos e criar também a partir da nossa imaginação. Então, o princípio do mentalismo o todo é mente, o universo é mental. Então, nós somos apenas digamos assim, imaginação do todo, e como nós fomos feitos à imagem e semelhança, podemos também emitir essa ideia, criar o nosso próprio universo. É por isso que tem aquele ditado, cada mente é um universo. É basicamente isso. Cada pessoa pode criar o seu próprio universo, assim como o Deus, tá bom? Então, tudo que a gente pensa, a gente pode realizar. E partindo do princípio que todas as coisas que estão presentes aqui nesse universo físico foi pensado antes de chegar a ser fisicamente, esse livro mesmo, para ele ser escrito, para ele ter sido distribuído, enviado, alguém teve que pensar. E alguém, ao pensar, teve que digitar em um computador, uma máquina de escrever, num laptop. Em algum lugar essa pessoa teve que digitar e virou algo no plano físico. A gente consegue tocar. Isso aqui é uma outra questão que a gente pode abordar também, que é a consciência dos objetos e das coisas. Então, para que você consiga manifestar algo, primeiro essa coisa tem que estar concreta no seu pensamento.
Então, a lei da vibração surge desse princípio, o princípio do mentalismo, que o todo é mente, o universo é mental. Então, a partir do momento que você consegue pensar em algo, certamente você consegue conceber essa coisa. E conceber deve ser um pouco mais fácil que pensar, não é? Às vezes não, algumas vezes é um pouco mais difícil. Mas faz parte do processo natural. Primeiro você pensa e depois isso acontece. Então, partindo desse princípio do mentalismo, a lei da vibração fala que as nossas ações, os nossos corpos e todo o resto foi pensado. Então, se a gente for capaz de pensar em coisas boas, essas coisas chegarão até nós. Se a gente pensar coisas ruins, nós vamos estar criando na nossa mente a possibilidade das coisas ruins acontecerem, tá bom? Porque o universo, ele é um campo de energia mental. Por que o universo é um campo de energia mental, gente? Porque o universo está na mente do todo. E se o todo criou um universo na mente dele e nós fomos feitos à imagem e semelhança do todo, cada serzinho que está nesse universo também pode criar o seu próprio universo, ok? Então, cada dimensão é capaz de criar outra dimensão. O outro princípio que dá origem à lei da vibração é o princípio, a lei da atração, perdão, é o princípio da vibração, que diz que nada está parado, tudo vibra, tá? Essa é uma lei que é aceita pela ciência moderna, que trata do movimento inerente, tá? Tudo se move por quê? Porque vibra. Tudo é composto de átomos e átomos estão em constante vibração. Então, é por isso que os movimentos levam a mudanças. E as vibrações, elas podem ocorrer em diferentes graus. Por exemplo, quando eu emito um pensamento de que eu quero me formar em medicina, essa é uma vibração que vai ser um pouco mais demorada ou uma vibração que vai acontecer de forma mais rápida? Essa vai ser uma vibração que vai acontecer de forma demorada, não é? Porque eu preciso de 5 anos para formar em medicina. Eu preciso de mais alguns anos para poder fazer residência, para só depois eu de fato estar formado. Mas se eu imito a ideia de que eu quero comer um bolo de chocolate agora, e o bolo de chocolate pode ficar pronto em 40 minutos, ou você pode pegar o seu celular e ligar para o iFood e pedir pedir ali no iFood um bolo. Então, ele vai chegar com mais facilidade. Então, todo pensamento tem um grau de vibração. E esse grau de vibração determina o que é fácil ou difícil de acontecer. Veja bem, eu não estou dizendo que se tornar médico é mais difícil que comer um bolo. Isso é meio óbvio. Mas o tempo que você leva para fazer ou comprar um bolo é muito menor que o tempo que você leva para formar em medicina. Por quê? Porque nós estamos inseridos no universo Terra. E aqui na Terra, as coisas possuem um tempo maior. O que eu posso fazer é vibrar na intensidade do meu curso de medicina. Ah, mas isso aí eu poderia fazer. Eu poderia fazer medicina sem precisar utilizar a lei da atração. Mas você pode estudar, você pode estudar, conseguir passar no vestibular e encontrar várias dificuldades no caminho até se formar. Já quando você utiliza a lei da atração, esses processos se tornam mais naturais. Por quê? Porque você vai estar em congruência com o universo. Lembra do vídeo anterior que eu falei da lei do mínimo esforço? Você imaginou, você criou sua possibilidade e agora você está manifestando, você está agindo para que isso apareça no plano físico. Então, o princípio da vibração, ele basicamente diz que a lei da vibração, ela existe e está operando a todo momento. Pode existir frequências mais altas ou frequências mais baixas, tá? Isso ainda tem muito a ver com outras coisas. E essas frequências vão ditar ali a intensidade que o seu pedido ou desejo será atendido. Por exemplo, eu não acredito nesse momento que eu possa comprar uma Ferrari, mas o Elon Musk, ele pode comprar uma Ferrari a qualquer momento. Porque é só porque ele tem dinheiro? Não.
É porque para ele é muito mais fácil pensar em ter uma Ferrari. Eu não sei nem como é a imagem de uma Ferrari. Então, se eu não posso criar no meu plano mental, eu jamais vou poder reproduzir essa imagem no meu plano físico. Então, toda vez que vocês estiverem ali pensando em lei da atração, você não vai estar pensando somente naquilo que você vai vibrar. Ah, eu vou vibrar, eu vou pensar positivo, por exemplo. Não vale a pena você ficar pensando positivo se você acorda 3 horas da manhã e vai andar numa rua deserta com a possibilidade de ser assaltado ou violentado a qualquer momento. Você está indo contra as leis universais. Agora você pode muito bem sair daqui dizendo que vai pensar, que está pensando positivo e levando o seu corpo físico, seu eu, seu avatar humano aqui na Terra para uma situação de perigo. Essa situação de perigo é iminente, óbvio, pode acontecer a qualquer momento e não vai adiantar muito você estar pensando positivo se você não está agindo de acordo com a vibração necessária para você continuar segura. Então, lei da atração não é sobre somente emitir pensamento positivo. Eu não tenho como achar que eu vou pagar todas as minhas contas com meu salário de R$ 2.000, sendo que eu gastei R$ 5.000. Não adianta eu ser positiva. Eu posso ser positiva e manifestar um dinheiro extra? Posso, mas eu estou indo contra uma lei universal, que é a lei da Terra. A gente está no elemento Terra. A gente tem que agir como se estivesse na Terra, tá bom? Então, usar a lei da vibração exige, além da vibração, além do plano mental ali, além de você ficar imaginando coisas positivas, um plano para agir. Por que a lei da atração existe? Para que você saiba utilizar a sua mente de forma positiva. Porque se você utilizar a sua mente de forma positiva, você terá maior facilidade em manifestar aquilo que você quer. Por exemplo, eu desejo engravidar, mas eu ainda não tenho condições psicológicas de ter um filho no momento porque eu estou investindo na minha carreira. Eu não vou fugir. Eu vou criar sim essa ideia, eu vou criar essa ideia no meu plano mental. Em algum momento eu vou executar. Mas tem como eu ter um filho ou uma filha sem nunca ter nem pensado na possibilidade de que eu vou ter um filho? Geralmente as mães que engravidam sem saber, elas descobrem em algum momento e precisa cair a ficha. Por quê? Porque tem todo um preparo para receber uma criança em casa. Você tem que montar um quarto, você tem que montar uma rede de apoio, você tem que pensar nos gastos que essa criança vai te dar, você tem que pensar em como essa criança vai viver, em como você precisa se preparar psicologicamente e fisicamente para receber. Então, mesmo que você não tenha desejado, vai existir um plano mental que vai te fazer pensar na vida daquela criança e até chegar ao momento do parto, que é o momento que você de fato vai se tornar mãe daquela criança, de fato vai se tornar responsável por ela. Então, o universo é mental. Tudo aquilo que a gente pensa em desenvolver, ou que a gente vai desenvolver, tem que passar primeiro pelo plano mental, tá bom? Então, a lei da atração, ela só pode existir se ela estiver, se você souber exatamente o que o princípio da vibração e o princípio do mentalismo querem dizer. O princípio do mentalismo diz que o todo é mental, tá? O todo é mental, o universo é mental, ou todo é mente, o universo é mental. E a lei, o princípio da vibração, diz que nada está parado, tudo se movimenta. Então, se a gente conseguir unir essas duas leis, o todo é mente, a gente vai pensar, poxa, se o todo é mente, eu também posso reproduzir ali, em algum momento, esse pensamento. E se o princípio da vibração está em ação o tempo todo, a partir do momento que eu emito um pensamento, eu emito também uma vibração. E essa vibração, vai encontrar outra vibração que esteja em congruência com aquela.
Vocês já ligaram rádio na AM e na FM? Na FM, a 101.2 é uma estação de rádio. Na AM é outra estação de rádio. Tem como eu sintonizar a FM e a AM na mesma estação, sendo que são frequências diferentes? Não. O mesmo é aqui no plano terrestre, no plano mental. Se a gente pensa que vai cair em um buraco na próxima rua e outra pessoa pensa que vai receber milhares de reais na outra rua, são pensamentos diferentes. Tem como essa pessoa que estava pensando que vai cair no buraco encontrar a vibração da pessoa que está pensando em ganhar bilhões? Não. Geralmente essas pessoas nem se conectam. Um exemplo muito legal sobre isso é: perceba os seus amigos, os seus colegas, as pessoas que estão ali na sua família. Existem pessoas que em determinado tempo você vai estar mais próxima dessa pessoa, porque você tem algo em comum com essa pessoa. Vocês estão vibrando na busca de algo que seja parecido. E em alguns momentos você vai dizer: eu não tô mais gostando de estar com essa pessoa porque ela tá me parecendo distante. A vibração mudou. A mesma coisa são seus colegas de faculdade ou de escola. Nossos colegas de escola, a gente via ali o dia inteiro, a manhã inteira, a tarde inteira, conversava, ligava e tal. Porque vocês vibravam na mesma frequência, vocês frequentavam o mesmo lugar, conversavam sobre as mesmas coisas, tinham o mesmo objetivo, que era passar nas disciplinas que eram ofertadas na escola. E de um momento para outro ele escolheu estudar um curso técnico e vocês escolheu estudar física. Agora vocês não têm mais nada em comum para compartilhar, porque a vibração de quem está fazendo o curso técnico não é a mesma vibração de quem está fazendo um curso de física. São cursos diferentes. Vocês podem ter algo em comum ainda? Pode, a amizade que vocês tinham. Mas baseado no princípio da vibração, você vai atrair muito menos o contato com essa pessoa agora que vocês estão em áreas diferentes. E aí você vai se aproximar de outra pessoa que tem objetivos parecidos com os seus nesse momento. Porque a gente sempre vai se conectar com as pessoas que estão na mesma frequência, tá bom? Então, se você tinha alguma dúvida com relação à lei da atração, achava que era somente mentalizar o tempo inteiro e não agir, você precisa entender que você precisa atrelar a ação com o pensamento, tá? Se você vai pensar, depois você vai executar, depois você vai deixar de lado por um tempo, porque por si só as coisas vão caminhar, tá bom? Beijo grande. Vamos falar mais um pouquinho sobre os princípios herméticos em outros vídeos. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Beijo, curtam e comentem aqui para saber se vocês estão gostando ou não desse vídeo. Se inscrevam no canal e até a próxima.